luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, como quero viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Podem sentar um instante. Aleluia. A Páscoa, ela muitas vezes é comemorada por muitas motivações, às vezes por uma questão apenas cultural, mas quando nós vamos para as Escrituras, nós entendemos o que é a Páscoa. A palavra Páscoa vem do hebraico psar, e no verbo significa aquele que guarda, aquele que protege, aquele que livra, é uma ação de livramento, mas também ela é substantivada e ela fala de celebração. Mas o que quer dizer uma celebração com aquele que guarda? Aí a gente precisa ir para o princípio, precisa ir para Êxodo. O povo de Deus, ele estava escravizado por um faraó perverso, de coração maligno. E Deus prometeu que traria livramento para o seu povo. E assim Deus fez, com mão forte e poderosa. Por causa do coração endurecido de Faraó, 10 pragas foram lançadas sobre o Egito. E a 10ª praga, o anjo da morte passaria sobre todas as casas, ele levaria o primogênito. Mas aquela família que pegasse um cordeiro, matasse esse cordeiro e o sangue colocasse sobre os umbrais da sua porta, o anjo passaria, mas não entraria naquela casa. Era sinal de livramento.
Deus estava mostrando ao seu povo que ele o amava, que ele protegia, que ele guardava. E depois disso, Moisés instituiu que todo ano se celebrasse a Páscoa do Senhor, em memória, em lembrança, em gratidão, o que ele havia feito. Mas a gente sabe que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela fala de Jesus. E aí quando a gente vê, quando João Batista, muitos anos depois, mostra Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele estava mostrando ali que aquilo que aconteceu lá no passado era uma simbologia do que aconteceria no futuro. Deus, feito homem, Jesus, veio a esse mundo. E ele veio para morrer por mim e por você. Para quê? Para que a gente não experimente a morte eterna. Lá eles experimentariam a morte física. Mas nós estamos falando de uma morte eterna, separação eterna com Deus. Então Jesus vem. E ele hoje é a nossa Páscoa. E nós estamos aqui celebrando a ele, que deu a sua vida no nosso lugar. E a Bíblia diz que o sangue dele purifica o homem de todo o pecado. E nós vamos dar continuidade a essa celebração aqui, mostrando que Jesus é a nossa Páscoa. Amém? Amém. A nossa história começa no Egito, na época em que o povo hebreu foi escravizado. Mas Deus ouviu o clamor do seu povo e escolheu um homem chamado Moisés para libertá-los. Deus libertou seu povo enviando 10 pragas para convencer o faraó a deixar seu povo ir. A última praga foi a mais terrível. O anjo da morte passou matando todos os primogênitos. Para poupar o povo da última praga, Deus ordenou que sacrificassem um cordeiro e passassem em suas portas o sangue, para que assim, ao passar o anjo da morte, não entrasse em suas casas. Assim, quando o anjo da morte viu o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, se desviou. Após essas pragas, Faraó cedeu. E assim, o povo de Deus saiu liberto e celebrou. Essa foi a primeira Páscoa. Havia dor em todo o Egito, um povo escravo a clamar, mas Deus ouviu o seu gemido e decidiu os libertar. Mandou Moisés com Faraó falar: deixa o meu povo vieram as pragas, a terra temeu,
o mar se fechou e o inimigo não existe mais. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Nenhum faraó pode impedir. Ele nos conduz com seu grande amor. Ele é Deus, o nosso libertador. Muitos anos depois, outro cordeiro, Jesus, o Filho de Deus, derramou seu sangue pela salvação. Dessa vez, não somente pelos escravizados do Egito, e sim por toda a humanidade. Antes de morrer, Jesus desejou muito celebrar a Páscoa com seus discípulos. Então, pegando o pão, repartiu e disse: "Este é o meu corpo que é dado por vocês." Posteriormente, pegou o cálice e falou: "Este é o meu sangue que é dado para perdão dos pecados." Na mesa o pão e o vinho também, num peito tomado com aquilo que vem. De um lado sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão, lava os pés daqueles fiéis, e mesmo traído recebe assim. Deu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu meigo olhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu meigo olhar cantou. Depois de cear, e era um louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, feita de ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu meigo olhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu meigo olhar salvação.
E foi naquela mesma noite, depois de celebrar a última ceia com seus discípulos, que ele foi traído, abandonado, julgado e condenado. Mesmo sem ter cometido pecado algum, o Filho de Deus que veio ao mundo foi crucificado em nosso lugar. Por amor ele deixou sua glória e esplendor, tão humilde se tornou, veio ao mundo Salvador. Num estábulo ele nasceu, o Senhor da terra e céu, veio ao mundo salvar a quem nele acreditar. Mesmo traído, ferido, humilhado, abandonado, ele não desistiu de mim, me amou até o fim. Ele chorou, sentiu a dor, seu corpo deixou moer, cravos e espinhos suportou, nas suas chagas me curou. Foi por mim que ele sofreu, no castigo tomou meu lugar, na cruz provou seu grande amor, ele morreu para me salvar. Mesmo traído, ferido, humilhado, abandonado, ele não desistiu de mim, me amou até o fim. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mesmo traído, humilhado, abandonado, ele não desistiu de mim, me amou até o fim. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Parecia ser o fim. Mas, ao terceiro dia, após a crucificação de Cristo, algo incrível e maravilhoso aconteceu na manhã de domingo. Algumas mulheres foram ao túmulo, mas ele estava vazio. Um anjo disse a elas: "Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou." Aleluia! Jesus Cristo ressuscitou! Ele venceu a morte. Jesus está vivo e assentado à direita do Pai. Aleluia! Glória a Deus! E no terceiro
dia. Aleluia! A pedra do sepulcro rolou. E lá chegou Maria, mas o corpo ela não encontrou. O anjo lhe falou, ele não estava lá. Aleluia! Dentre os mortos não devia procurar. Vi um jardineiro e perguntou: Onde está o meu Senhor? Ele olhou nos seus olhos e pelo nome ele a chamou. Maria. Ela reconheceu a voz do mestre. Rabone, meu Jesus ressuscitou. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Ele vive, Ele vive, ele reina, Ele reina, ressuscitou, ressuscitou, é vencedor, é vencedor. está sentado sobre o trono, sobre o trono. só ele é digno, Só Ele é digno de todo louvor. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Ele vive, vocês, Ele vive, ele reina, vai, Ele reina, ressuscitou, ressuscitou, é vencedor, é vencedor. está sentado Sobre o trono, sobre o trono, só ele é digno, só Ele é digno de todo louvor, de todo louvor. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Aleluia! Você pode dar um brado de júbilo ao Senhor. Ele vive, ele reina eternamente. Aleluia! Aleluia! Obrigado.
louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vamos ficar de pé, amados. Do Santo, Deus Todo-Poderoso, declare que era e é e há de vir. Aleluia! Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Glorifique ao nome de Jesus. Vive, reina o Senhor. Reina. Glória ao nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém? Glória ao nome do Senhor. Podem assentar, meus amados. Glória a Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Cristo é a fonte de toda a esperança. Cristo é a fonte da nossa esperança. Deus é chamado de Deus da esperança. A ressurreição de Jesus trouxe para os seus discípulos, trouxe para nós a esperança. A Bíblia está cheia da mensagem da esperança. Em Romanos capítulo 15, no versículo 13, o apóstolo Paulo está trazendo uma orientação para a igreja, para a convivência ali dos irmãos que haviam se convertido do paganismo, mas também para aqueles que haviam se convertido do próprio judaísmo. E no final daquela exortação, no fechamento daquela palavra, daquela mensagem, o apóstolo Paulo diz assim, Romanos 15, versículo 13: e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Aleluia! Amém? Deus é chamado aqui de Deus da esperança. Ele é o Deus da esperança. E por que ele é chamado do Deus da esperança? Porque Deus, ele fez várias e várias promessas no decorrer da história. Desde a criação do mundo, da criação do homem, que o Senhor é aquele Deus que faz promessas e que gera esperança no coração de cada um de nós, no coração de todo aquele que nele crê. Quando o homem pecou, quando o homem caiu do propósito de Deus, do propósito que Deus havia preparado para esse homem acabou declinando desse propósito, caindo desse propósito, mas Deus jamais desistiu do seu propósito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E quando o homem caiu, quando o homem pecou, saindo do propósito de Deus, Deus trouxe uma palavra que gerou esperança no coração dos homens. Deus trouxe a esperança de que o descendente da mulher, de que aquele que viria da mulher, pisaria a cabeça da serpente, pisaria a cabeça do diabo, do inimigo, que tentou a mulher para que a mulher caísse, e esta, entregando fruto ao homem, também caiu, e ambos ali caíram. E o Senhor fez uma promessa de que o descendente da mulher pisaria, melhor dizendo, a cabeça da serpente. Em Gênesis 3,15 o Senhor diz isso: porém inimizade
entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então nós vemos ali que o Senhor começa trazendo uma mensagem, uma palavra de esperança. Mas também o Senhor trouxe algumas mensagens, algumas profecias de que viria esse descendente, que é conhecido como Messias, como o ungido, o Cristo. E havia a esperança de que esse Messias prometido viesse para trazer uma obra de salvação, de transformação, de libertação. E o Senhor trouxe uma palavra mostrando onde esse Messias iria nascer. Em Miqueias capítulo 5, versículo 2, a palavra é clara quando diz assim: e tu, Belém Efrata, que era um lugarejo, um lugar pequeno. Tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Mas a palavra do Senhor também trouxe uma profecia de que esse Messias, de que esse Salvador, esse Redentor, ele também nasceria de uma forma diferente dos seres humanos. Ele nasceria de uma virgem. Em Isaías 7,14, a palavra é clara quando diz que a virgem conceberá. Haverá um sinal em que a virgem conceberá, ela dará à luz a um filho e o chamará de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mas não somente isso, a palavra também disse que ele pregaria, ele estaria presente nas regiões mais, vamos dizer, obscuras espiritualmente. No meio de um povo, no meio de uma região, onde já o judaísmo, a fé em Deus já havia se misturado, já havia um pouco se deteriorado ali na região de Nazaré. A palavra diz em Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2, diz: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E essa luz é Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra não parou por aí. A palavra diz também em Zacarias capítulo 9, verso 9, que esse rei viria não montado em um cavalo branco, não cheio de pompa, não cheio de roupas e de nobres ao seu redor, mas rodeados de pessoas humildes. Ele viria montado em um jumentinho. E diz a palavra: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Louvado seja o nome de Jesus. Ele veio montado num jumento, e os seus discípulos aclamavam: hosana ao que vem em nome do Senhor, bendito o rei que vem em nome do Senhor. E a esperança se reacendia nos corações, mas também a esperança de que esse Cristo trouxesse a salvação. A salvação não por meio da espada, a salvação não por meio de um exército, a salvação não por meio de luta, a salvação não por meio de uma guerra natural, mas ele traria a salvação por meio de um sacrifício. E este sacrifício seria aceito por Deus. O sacrifício da sua própria vida. Agora não seria mais o sangue de cordeiros,
não seria mais o sangue de bodes, mas seria o sangue do Filho de Deus, do Cristo, do Messias. A palavra é clara quando diz em Isaías capítulo 53, do verso 4 até o versículo 7, diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras e pelas suas chagas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E no versículo 10 diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos seus pecados. Cristo morreu por causa das nossas transgressões. Ele que estava presente na criação, quando Deus disse: façamos, pois, o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Cristo estava ali na criação. Ele era a palavra, ele era o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Exaltado seja o nome de Jesus. Ele se entregou na cruz, ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele disse: Pai, está consumado, está concluída. Esse sacrifício, essa obra de sacrifício está concluído, está feito, está terminado, esta obra de sacrifício. Mas a obra de Cristo não havia de parar por ali, apenas na sua morte, porque ele morreu pelos pecadores, ele entregou um sacrifício santo, agradável e verdadeiramente cheio de graça, de amor, de verdade. E Deus recebeu esse sacrifício. E Deus aceitou esse sacrifício por mim e por você, por toda a humanidade. E a prova, amados, de que o sacrifício foi aceito, a prova de que a obra de Cristo ali, de obra de redenção, havia sido satisfeita diante de Deus, foi que Cristo, ao terceiro dia, ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 13, do versículo 3 ao 8, ele diz: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, ou seja, a Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem.
depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Cristo ressuscitou, Cristo vive, Cristo é a nossa Páscoa. Ele é aquele que morreu em nosso lugar, que derramou seu sangue para que o destruidor não pudesse nos alcançar. Na sua morte, Cristo nos protegeu. Na sua morte, Cristo nos guardou. Na sua morte, Cristo nos abraçou com asas de águia, nos cobriu e nos livrou da morte, da condenação. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, porque Ele nos salvou. Cristo ressuscitou. E também a esperança de que esse Cristo ressuscitado, e não somente ressuscitado, mas também glorificado, esse Cristo irá voltar para estabelecer o seu reino de justiça, de paz e de alegria, porque o reino de Deus é alegria, é gozo, é paz. Louvado seja o nome do Senhor, é justiça. Louvado seja Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 8 até o 14. O apóstolo Pedro disse assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus é paciente, Deus é longânimo, Ele é gracioso, misericordioso, e Ele espera até que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Como ladrão vem sem avisar. Alguma vez o ladrão diz para você: oi, boa tarde, tudo bem? Daqui a 15 minutos eu vou te assaltar. Foi assim? Olha, amanhã, de madrugada, eu vou chegar lá na sua casa, vou arrombar a sua casa. E vou levar tudo. Está amarrado, né? Ladrão avisa. Jesus vai voltar. E a gente não sabe o dia nem a hora. Ele virá repentinamente. Enquanto muitos não esperam. Enquanto muitos estão desligados. Enquanto muitos estão aproveitando, entre aspas, a sua vida nesse mundo. Essa é uma palavra que não é para os que creem. É uma palavra para aqueles que não creem. Porque aquele que crê, ele está vigiando. Aquele que crê sabe que a qualquer momento o Senhor pode vir. Aquele que crê sabe que o Senhor irá voltar. E que vários e vários sinais estão se cumprindo. Faltam alguns se cumprirem. E a gente está vigiando. Nós estamos vigilantes. Não é vigiando, olhando para o céu o tempo inteiro. Será que Jesus vem agora? Será que Jesus vem agora? Não é isso. É vigiando com a nossa vida. Caminhando de acordo com a vontade de Deus. Pregando o Evangelho. Sendo instrumentos de Deus para, inclusive, apressar a vinda do Senhor. Mas continuando o versículo 10 diz: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa,
esperamos novos céus e nova terra nos quais habita justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Essa é a palavra do Senhor para cada um de nós. Deus trabalha com esperança o tempo todo. A esperança é algo necessário para a gente viver. Todo ser humano precisa ter esperança. Porque se ele não tiver esperança, ele não consegue viver. E por isso Deus, que o apóstolo Paulo se refere como Deus da esperança, ele planta cada vez mais a esperança em nossas vidas, em nossos corações. Por isso ele trabalha com esperança. A esperança é algo que a gente realmente precisa. Sem esperança o nosso ânimo desaparece. Sem esperança nós desanimamos. Sem esperança a gente não tem força para dar os próximos passos. Sem esperança nós vamos fazer qualquer coisa com baixíssima motivação, com baixíssima energia, com baixíssimo empenho, porque não temos esperança. Por isso necessitamos. Por falta de esperança muita gente desiste. Muita gente desiste até mesmo de viver, porque não tem esperança. Porque não consegue enxergar dias melhores, porque não consegue enxergar mudança, porque não consegue enxergar prosperidade, porque não consegue enxergar a bênção, a harmonia, a paz, a transformação, por falta da esperança. Deus trabalha o tempo inteiro com esperança. Deus trabalha com esperança. E o meu coração e o seu coração precisam estar cheios de esperança. John Bunyan, autor daquele livro O Peregrino, muito conhecido, que tem até um filme fantástico, quem nunca assistiu, assista. Ele diz assim: como é sua fé, assim será a sua esperança. A esperança nunca está doente quando a fé está bem. A esperança nunca está forte se a fé está fraca. Nós precisamos de fé para manter a esperança viva. E Deus tem trazido a sua palavra aos nossos corações. Deus nos deu Cristo para que a esperança esteja sempre viva em nossos corações, em nossas vidas. A esperança é algo extremamente curioso, porque é a única coisa que Deus não tem. Deus não tem esperança. Por quê? Ele teria. Ele não tem esperança, porque ele já sabe de todas as coisas. Deus tem amor, Deus tem graça, Deus tem bondade, Deus tem misericórdia, mas Deus não tem esperança, porque ele já sabe, já conhece todas as coisas. E a esperança é o que ele é para nós. Ele é a fonte de toda esperança. Porque ele não precisa de esperança, mas eu preciso, você precisa, todos nós precisamos da esperança. E a fonte da esperança é o Senhor. A fonte da esperança é Cristo, porque ele sempre tem trazido uma palavra, ele tem sempre trazido uma promessa, e muitas dessas promessas já se cumpriram na nossa vida, e muitas haverão de se cumprir. Mas precisamos manter firme a nossa esperança. Você tem esperança de mudança de vida? Você tem esperança de dias melhores para você? Você tem esperança de que as coisas irão ser diferentes para você, para sua casa, para sua família, para os seus filhos? Você tem esperança de que um dia Cristo vai alcançar os seus? Você tem esperança de que você irá crescer cada vez mais no Senhor? Você tem esperança de ser um instrumento nas mãos de Deus? Você tem esperança de ser liberto daquilo que te escraviza? Você tem esperança para poder viver? Cristo é a fonte da esperança. Há muita gente esperando a melhora.
Há muita gente esperando que o país melhore. Há muita gente esperando que o mundo melhore. Há muita gente esperando que o vizinho melhore, que o chefe seja uma pessoa com um coração mais brando, que tenha um coração mais amoroso. O chefe espera que os seus trabalhadores, seus funcionários tenham um coração mais empenhado em trabalhar. A esperança. A esperança. Eu tenho uma esperança de ver uma igreja vibrante, cheia do Espírito, cheia da graça, amando Jesus de todo o coração, servindo a Jesus de corpo, alma e espírito. Eu tenho esperança em ver muita gente salva. Eu tenho esperança em ver muitas coisas no reino de Deus, porque Deus trabalha com esperança. E eu preciso da esperança para viver no Senhor. Em Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao 5, o apóstolo Paulo escreveu assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. A minha oração é para que o seu coração se encha de esperança. Mas para que o seu coração se encha de esperança, ele precisará ser cheio de Cristo, ser cheio de Deus, porque Ele é o Deus da esperança. E todos aqueles que nele esperam, todos aqueles que nele confiam, verdadeiramente verão cumpridas as promessas de Deus feitas para cada um de nós. Eu tenho uma esperança de encontrar com o Senhor, de ver o Senhor e de ver muitos da minha família, da sua família, do seu lar, juntos, para celebrarmos ao Senhor eternamente. Glorificado seja o nome do Senhor. E eu quero, nesse momento, justamente encerrar orando para que o Senhor renove a sua esperança. Se você já perdeu a esperança em Cristo, eu quero te dizer que se lembre daquilo que Ele já fez na sua vida. Se lembre daquilo que Ele já cumpriu na sua vida. Se lembre como Deus já agiu em sua vida, a começar da tua salvação, a começar do teu chamado, para que você saísse do mundo e para que você se tornasse um filho de Deus. Quantas coisas o Senhor já fez na sua vida. Ele irá cumprir as suas promessas na sua vida. Ele irá cumprir aquilo que Ele prometeu na sua palavra para conosco, para todos aqueles que nele creem e todos aqueles que nele esperam. Ele é o Deus da esperança. E a Páscoa é uma festa que fala da esperança, porque aquele povo esperava o seu Salvador, esperava a libertação. E o Senhor trouxe a libertação por meio de Moisés. Mas essa libertação foi justamente para mostrar que lá na frente haveria um libertador, que teria um alcance muito maior do que Moisés, que haveria de oferecer um sacrifício único e muito mais poderoso do que todos os sacrifícios oferecidos para cobrir a culpa, para cobrir o pecado daquele povo. Um profeta, um Messias, uma esperança que traria salvação não somente para o povo judeu, não somente para o povo hebreu, mas para todos os povos. Por isso a palavra diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar por esperança. Vamos orar por Cristo em nossas vidas. E eu creio que o seu coração será renovado, restaurado, fortalecido, para que a esperança seja forte na sua vida e você viva de uma maneira que agrade ao Senhor. Cristo, ao ressuscitar, trouxe uma palavra para os seus discípulos: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E a esperança no coração daqueles discípulos, que também ouviram falar os anjos, quando viram Jesus ascendendo aos céus, e eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este mesmo Jesus que vistes ir, há de voltar da mesma maneira. E ali eles voltaram, foram para Jerusalém, e dali saíram pregando o evangelho por todo o mundo, até que o evangelho chegou a mim e a você, por causa da esperança. A esperança nos move, a esperança nos faz caminhar, a esperança faz a gente caminhar sempre em frente para a glória de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. E vamos, nesse momento, orar ao Deus da esperança, para que renove a esperança em seu coração, para que você tenha a esperança da vida eterna. A vida eterna não está em suas obras. A vida eterna não está nas suas obras de justiça, na sua caridade. A esperança está apenas em Cristo. Ele entregou a sua vida. Ele é aquele que tem a vida eterna. Ele é aquele que em João 14,6 diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O mundo passa, a Bíblia diz, e com ele a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Ou se quiser, ore com os olhos abertos também. Mas ore nesse momento. E sonde agora o teu coração, examine o teu coração. Como está a esperança em seu coração? O apóstolo Paulo disse que se esperarmos somente nessa vida, seremos os mais infelizes dos homens. Mas nós aguardamos o Senhor. Esperamos no Senhor. Esperamos nele, no seu poder, na sua graça, no seu amor. E se o teu coração hoje está sem esperança, se volte para Jesus. Peça para que ele reacenda a esperança em seu coração. E para isso ele vai te dar uma palavra. E não somente uma palavra, mas ele vai te dar um propósito para você viver. E nesse propósito, a sua esperança será acesa. E você poderá viver de maneira que agrade ao Senhor e que você possa experimentar o melhor de Deus na sua vida, Cristo Jesus. Amém? Amado e grandioso Pai que está nos céus, nós te adoramos. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, ó Deus da esperança. Deus que traz a esperança aos nossos corações. Deus que traz a alegria aos nossos corações. Deus que mesmo em meio às tribulações, nos mostra e nos prova que o Senhor está conosco. Nos prova, nos mostra que no fim tudo terminará bem. Nós te bendizemos, Senhor. E oramos nesse momento para que o Senhor reavive a esperança dos corações. Que o Senhor coloque uma palavra. Que o Senhor coloque uma promessa. Reacenda
uma promessa que um dia foi apagada no coração, para que os meus irmãos se levantem no poder e na unção do Espírito Santo, para que cada um que está aqui caminhe, meu Pai, com a cabeça erguida, olhando para frente, olhando para o objetivo, olhando para Cristo e vivendo uma vida plena, porque foi essa a vida que o Senhor chamou a gente para viver. Não foi uma vida isenta de problemas, uma vida isenta de dores, uma vida isenta de tribulações. Não, o Senhor nos chamou para viver com esperança, não abrindo mão, em momento algum, do teu propósito para conosco. Traz o propósito aos corações, traz o objetivo, Senhor, traz o verdadeiro sentido de viver para os corações, por meio de Cristo Jesus. Eu agradeço, Senhor, por ter encontrado Cristo, ou melhor dizendo, por Cristo ter me encontrado. O que mudou a minha vida, o que me trouxe um objetivo diferente para viver. Antes eu apenas sobrevivia, agora verdadeiramente eu vivo. E todo aquele que está em Cristo verdadeiramente hoje vive. Há uma grande diferença, como um dia eu ouvi, entre viver e estar vivo. Viver, como disse o apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo. E até o morrer é lucro. Obrigado, Senhor Jesus, por ser a minha vida e por ser a vida de muitos irmãos. E a nossa oração é para que o Senhor seja a vida de todos que aqui estão, para a tua glória. Essa é a nossa oração, com grande agradecimento por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Amados, vamos servir ao Senhor com as nossas ofertas nesse momento. Você que deseja ofertar, pegue o seu envelope aí, nessa capa da cadeira. Aí tem um QR Code, nós temos os dados bancários. E nesse momento você pode servir ao Senhor com as suas ofertas, com muita alegria no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você tem esperança de dias melhores, dias financeiros melhores para você? Amém? Amém? Davi levantou a mão, quase bate no teto ali, não foi, Davi? Glória a Deus. Amém? Eu creio, meus amados. Eu tenho aprendido muito com o Senhor a semear no reino de Deus, a semear com aquilo que eu tenho. E Deus tem me abençoado grandiosamente. Deus tem me abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, mas também tem me abençoado de uma maneira material com os meus bens. Eu posso dizer tranquilamente, como sempre disse, o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Amém? Pai, obrigado pelo privilégio de podermos ofertar, te servir com os nossos bens, com o que temos. Pedimos, Pai amado, que no nome de Jesus, o teu Filho, o Senhor receba as nossas ofertas, o Senhor receba a nossa semeadura, o Senhor receba tudo aquilo que vamos ofertar a Ti nesse momento, para a Tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Venha com alegria. Tantas lutas, tantas dores no deserto. Aleluia. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória
aquilo que me dá esperança. Eu quero fazer a memória, aquilo que me dá esperança. Aleluia! Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Diga. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro. Eu te adoro. Deus de amor. Como é bom. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Aleluia. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu espero em ti. Te adoro, meu Senhor amado. Deus de amor. Deus de amor. Eu te adoro. Deus de amor. Deus te adoro. Deus de amor. Amém. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Amanhã não haverá escola de líderes, é feriado. Amanhã não terá escola de líderes. Sábado teremos a nossa vigília às 17 horas aqui. Vamos buscar ao Senhor, clamar ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Venha, 17 horas. Venha buscar ao Senhor. Vamos orar juntos. Vamos orar como igreja. Nós precisamos orar como igreja. Precisamos estar juntos, buscar o Senhor. Um coração disposto a buscar o Senhor. Coração verdadeiramente sedento de Deus. Eu vou dizer uma coisa. Se você vier aqui no próximo sábado com um coração sedento, você vai sair cheio do Espírito Santo. Eu creio. O Senhor diz: aquele que me busca com sede, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos estar aqui orando ao Senhor. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Nossa querida Jadiane vai fazer venda para arrecadação de fundos para o casamento. Aleluia! Glória a Deus! Papai, eu quero me casar. Ô minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com advogado. Perdeu, mané. Glória a Deus. Amém, meus amados. Vamos orar encerrando. Em nome de Jesus. E depois nós queremos apresentar os nossos visitantes, dar um abraço aos nossos queridos, amados visitantes. Amém? Pai bendito, te louvamos, te exaltamos, te agradecemos por esse tempo tão bom, tão rico. Muito obrigado, meu Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te damos graças, meu Pai, e esperamos que o Senhor tenha recebido este culto, porque é tudo para Ti. Te agradecemos por todos estes que participaram, Senhor, desse momento, Senhor. Pai, desta peça, dessa apresentação. Agradecemos ao Senhor pela vida de Denise, por Abel, por Lucas e por tantos que trabalharam, todos que se empenharam, todos que trabalharam juntos para dar o melhor para Ti, Senhor. Muito obrigado.
O Senhor falou muito forte aos nossos corações por meio dessa apresentação. Que o Senhor continue derramando graça e unção do Espírito em todos aqueles que participaram, direta e indiretamente, Senhor. Nós te bendizemos e pedimos que nos dê uma semana cheia da presença do Senhor, cheia da glória do Senhor, que o Senhor abra portas para que possamos pregar o Evangelho com as nossas palavras e com a nossa vida também, Senhor, em nome de Jesus. Derrama graça e bênção na vida de cada pessoa que está aqui, se estendendo aos seus familiares. Que a família de cada um aqui seja alcançada, que haja poderosamente da presença e da glória do Senhor nos lares de cada um que aqui está, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, por tudo te agradecemos e te pedimos essas bênçãos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Que a graça, aleluia, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com a tua vida e com a tua casa. Quantos dizem amém? Amém. Amém. Quem está visitando a gente, aplauda Jesus. Glória a Deus. Queremos agora conhecer nossos visitantes. Levanta a mão aí para a gente conhecer os nossos visitantes. Olá, amado. Seja bem-vindo, meu querido Moisés. Aleluia. Quem mais está visitando a gente aqui? Foi, minha querida, amada mamãe da nossa querida Josi. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Mais alguém aqui nos visitando? Opa! Minha irmã querida, Deus abençoe você. Muito bom ter vocês aqui. Dê um abraço no seu irmão.